pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Equipe de louvor, somos muito gratos pela vida de vocês, mas vamos descansar nesse momento. Obrigado. Que é a hora da palavra, amém, meu? Boa noite, igreja, graça e paz. Pode tomar seu assento, calmo e sossegado. Deus continua bom. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa parceria de oração com a palavra produz aquilo que é o melhor resultado para a nossa vida, que é a fé. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra. Amém? Agora, a oração, querido, ela é uma prática. Quando tudo estava funcionando na vida de Jesus, ele continuava orando. Ele não orou apenas quando as coisas... Não, em nenhum momento Jesus teve problema, porque os problemas que ele passou já estava previsto na sua missão. Amém? Mas esse não é o assunto que eu vou falar. Eu quero falar hoje sobre fé. Amém? É um assunto que talvez você diga, mas rapaz, aqui fala tanto sobre esse assunto, querido. Fé é essencial para a nossa vida. Amém? A palavra chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, se essa é a condição para que eu e você agrade a Deus, nós precisamos aprender como a fé vem, como edificar essa fé. Amém? Então, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você ouvir continuamente. 2 Coríntios 4:13, eu queria que projetasse aqui para mim. Assim está escrito, criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Queridos, a fé ela tem uma voz. Amém? A fé tem que ser falada, a fé tem que ser alimentada com a palavra, mas a fé precisa ser falada. A fé que você tem, que você não fala, ela não está produzindo aquilo que ela veio para produzir. Primeiro que nós fomos criados à imagem e à semelhança de nosso Pai. Amém? É bom a gente começar por aí. A palavra de Deus diz em Gênesis 1, a partir dos versos 1 e 2 e 3, só o início aí. Hoje é um culto de ensino, então não se incomode com a palavra que a gente vai projetar aqui, porque ela vai te ajudar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E o resto você conhece. Deus criou todas as coisas declarando, falando a palavra. Amém? Então, e se você foi criado à imagem e à semelhança do seu Pai, você precisa falar. Você precisa declarar aquilo que você crê com o seu coração. É muito importante, querido. Jesus nos ensinou. Quando ele foi confrontado no deserto, quando o inimigo veio até ele, distorcendo a palavra, tentando fazer com que ele cedesse em algum ponto, Jesus sempre disse, está escrito. Amém. Essa foi a resposta que o Senhor deu em todo momento. Então, nós temos um exemplo vivo de como a palavra de Deus falada, ela gera um resultado. Amém. Agora, é importante também que a gente entenda que essa palavra precisa ser encontrada em nós. Amém? A palavra não pode ser apenas uma fala sem consistência. A palavra precisa ser encontrada em nós. João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes, vos será concedido.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejardes e vos será concedido. Ou seja, se nós permanecermos na palavra, primeiro nós precisamos permanecer nele, cumprindo a sua palavra. Ele diz que aí há uma indicação, você pode pedir. Você pode declarar aquilo que você quer. Amém? E você deve fazer isso. Porque isso vai, com certeza, é o desejo do coração de Deus te atender, meu irmão. Deus é um bom Pai. E nós precisamos nos desenvolver, falando, porque essa é uma forma, e eu costumo até dizer, que essa prática, ela precisa de ser tão comum na nossa vida, que em qualquer lugar que você for, aquilo que você está desejando, declare a palavra. Se você está num estacionamento e você quer uma vaga, fale a palavra. E fica na fé, querido. Porque vai dar certo. Mesmo que não tenha nenhuma vaga, você resolve, para ali atrás de 2 carros, logo, logo o cara buzina para você sair do lugar e você vai pegar a vaga dele. Nesse tipo de atitude, você já vai exercitando a sua fé. A fé que você fala, crendo com o seu coração. Amém? Jesus demonstrou em vários lugares sobre o confessar a palavra. E quando Jesus, por exemplo, a gente conhece o exemplo da figueira, que está lá em Marcos capítulo 11, quando Jesus fala aquela figueira, ele nem ficou esperando acontecer, ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Isso está no versículo anterior a Marcos 11, está no 10, na verdade. Mas o que eu quero deixar é o conteúdo de Marcos 11, 23, quando Jesus disse, se alguém disser, ou seja, se alguém falar ao monte, ergue-te, lança-te no mar. Amém? Então, Jesus ensinou esse princípio de você falar. Ele disse, dê voz à sua fé. Foi isso que Jesus ensinou e viveu. Quando ele disse, está escrito, Satanás. E permaneceu firme, não cedeu e permaneceu cumprindo a sua missão. Glória a Deus. Eu acho interessante que a importância da fala, ela é tão maravilhosa que quando você vai lá para 1 Samuel 17, você vai ver que quando Davi vai enfrentar Golias, a primeira batalha foi a batalha, querido, das palavras. Porque o gigante fez barulho e Davi, ele disse algo que é essencial, que foi essencial para a sua vitória. Coloca 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel. Ou seja, a primeira batalha foi uma batalha de palavras. Contudo, Davi retrucou. Ou seja, as palavras do gigante eram palavras de afronta, eu quero me prender aqui no que é bom. Contudo, Davi retrucou ao filisteu, tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo, eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de Israel que desafiaste. Pode continuar. Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e te deceparei a cabeça e darei o teu corpo aos cadáveres, e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pode parar por aqui. Amados, se você prestar atenção, primeiro Davi tinha uma consciência, eu não estou lutando a minha guerra. Eu não estou buscando aqui o meu reino. Ele estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E ele sabia o Deus que ele cria, e ele enfrentou com essa convicção, Deus é grande, Deus é poderoso e Ele não vai me deixar ser envergonhado. E ele permaneceu, e todo mundo sabe o resultado. Ou então deve saber, devia saber, né?
ele foi vitorioso, querido, ele prevaleceu contra aquele e contra todas as causas que ele lutou no nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, se você prestar atenção, tem pessoas que ele já entra na batalha derrotado. Porque as palavras que ele tem a respeito dela são palavras negativas. Então, existe uma diferença entre o que eu falo. Se o que eu falo, querido, está em concordância com a palavra de Deus, eu preciso permanecer falando. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento, é uma certeza, é uma convicção daquilo que eu estou crendo. A fé é um firme fundamento. E a certeza daquilo que eu estou esperando em Deus. Então, quando a gente vai para alguns contextos, a gente percebe nitidamente como faz diferença, querido, o que você fala. Eu estava meditando hoje sobre Números 13, sobre aquele episódio dos israelitas. Quando a gente vai ler número 13 e 14, que mostra que a condição de Josué e Calebe era igual às dos demais, né? Eles eram filhos de escravo, os avós deles eram escravos, mas eles pensavam diferente. Eles tomaram posse de algo que eles ouviram da parte dos seus antepassados, quando Deus falava sobre uma promessa àquela descendência. Para que não fique com as minhas palavras apenas, eu quero que você abra, coloca para mim número 13. Número 13, 27, se eu não me perdi aqui na 13, 27. Diz assim: isso aqui é uma declaração dos 10 espias que estiveram juntamente com Josué e Calebe. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste, na qual é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos, eles trouxeram a prova do que tinha na terra. Pode continuar. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Você vê o mesmo problema com duas visões. E você sabe também, mais uma vez, que o que foi que prevaleceu? Aqueles que ficaram com a palavra. É como que Josué e Calebe disseram: eu fico do lado da palavra. Eles viram o mesmo problema. Eles viram também as mesmas virtudes que os demais viram. Mas a nossa posição, querida, a nossa postura diante dos problemas, ela vai determinar a tua vitória ou a tua derrota. E é muito importante a gente entender isso e ficar do lado da palavra. Amém? Provérbios 18. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Amém? Então nós precisamos entender que existe uma diferença, querido. Existe uma necessidade que a gente conheça sobre essa ferramenta poderosa que nós temos, que é as nossas palavras. E que a gente precisa fazer o bom uso da palavra. De uma forma que ela se aplique à nossa vida e ela nos abençoe. Mas se a gente fala de forma erradamente, conforme eu falei, tem pessoas que já entram
diante das suas batalhas, das suas circunstâncias, já entram derrotadas, porque elas acreditam que elas não vão conseguir vencer. Eu conheço uma pessoa, não vou expor, mas, meu Deus do céu, todas as vezes que eu vou conversar com aquela pessoa, ela acredita que o outro tem mais sorte do que ela. E aí, depois que eu conheci a palavra da fé, eu uma pessoa parente, uma pessoa perto, próximo a mim, uma pessoa que eu amo, e eu passei a dizer para aquela pessoa, querido, começa a fazer o contrário, faz pelo menos uma experiência, declara o contrário ao que tu está crendo, até que tu venha crer. Amém? Porque tem isso, querido. Você tem que falar aquilo que você crê. A palavra de Deus diz que a fé está na boca e no nosso coração. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. De que forma a gente foi salvo? A gente foi salvo por uma confissão que nós cremos. E da mesma forma nós precisamos usar isso para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos entender que aquilo que eu quero e que eu preciso começar a liberar a palavra de Deus. Eu preciso crer. Eu até gosto de falar, citar um exemplo aqui da minha própria esposa. Queridos, a fé da minha esposa me ajudou demais. Porque ela sempre foi muito determinada. Para começar, para o José ser salvo. José era desmantelado, a ponto de estar fora de casa. E ela levou 1 ano e meio para se encontrar com Jesus. E quando ela se encontrou com Jesus, a primeira coisa que ela fez foi edificar ela a si mesma, edificar a sua fé. E aí ela começou a orar por mim. Ela começou a declarar o que ela queria para a vida dela. E ela dizia, eu vou até usar aqui as palavras que ela falava, ela tipo, Senhor, salva, liberta. Ele é o pai dos meus filhos, eu não quero outro homem criando os meus filhos. Mas do jeito que está eu não quero, Senhor, só quero salvo. Era desmantelado, né? Para que um homem desmantelado do seu lado? Querido, a fé dela me alcançou. 1 ano e meio depois, eu fui alcançado. Levou 1 ano e meio, mas para voltar para casa foi só assim 2 meses, 3 meses. Porque no primeiro mês eu queria voltar, mas ela disse assim, não é assim não. Então, querido, se você sonha, se você tem projeto, apresente a Deus. Está no coração de Deus te alcançar, querido. Está no coração de Deus te atender. Imagina um pedido segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que um coração contrito e aquebrantado Deus não rejeita. Então, eu até aconselho, você deve sonhar. E dê voz, fale pela fé aquilo que você quer para a sua vida. Amém? Porque Deus é bom. A gente já sabe que Deus é nosso Pai. Deus é um Deus que já colocou dentro de cada um de nós uma porção de fé. E nós podemos edificar essa fé, fazer ela crescer, fortalecer. E que a cada dia, querido, nós possamos viver experiências sobrenaturais pela fé. Ora, cansturi. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eu anotei algumas coisas aqui, querido, mas eu quero confiar ao Espírito. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus é suficiente para nos ajudar nessa noite a sair daqui melhor, mais edificado. Esse texto, quando a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então a gente precisa investir nesse assunto. Nós precisamos crescer espiritualmente, querido. A ponto das circunstâncias chegarem, que saia uma voz da nossa boca, que saia a palavra.
E a voz da fé, querido, não é a voz do desespero. A voz da fé é concordar com aquilo que Deus diz. Deus disse, querido, pode confiar. Ele diz que Ele é imutável. Hebreus 6,18. Para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ele não mente, querido. Se Deus tem uma promessa com você, se algo já veio ao seu coração, por mais que aquilo não seja algo esclarecido, pode ser alguma coisa ainda macro, apenas Deus diz. Eu vou só citar um exemplo. O presidente desse ministério, fundador do Ministério Verbo da Vida, pastor Band, que já se encontra com o Senhor, ele teve uma direção do Senhor: vá para o Brasil, ensinar a palavra ao meu povo. Ele veio para o Brasil. A princípio, só tinha essa informação: o Brasil. Ele vem. Quando ele chegou aqui, querido, ele sabia que ele estava no lugar certo, e ele começou a falar Verbo da Vida em todos os estados do Brasil, Verbo da Vida em cada município desse país, e as coisas foram acontecendo, querido. Amém? Então nós viemos de uma escola onde a gente já sabe que esse negócio de você falar, dar voz à sua fé, funciona. Ele só tinha uma direção: vá para o Brasil, ensinar a minha palavra ao meu povo. Ele vem, ele obedece o primeiro comando. Aqui ele começa a declarar aquilo que ele queria para o Brasil. E isso nos alcançou. E está acontecendo, amém? Deus tem uma promessa maravilhosa com cada um de nós aqui nessa igreja, irmão. E eu creio em grandes coisas, o sobrenatural de Deus se manifestando nessa igreja. E eu quero estar aqui para ver, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, querido, é imutável. Aquilo que Ele falou vai acontecer. Eu creio, queridos, numa equipe de louvor abençoada aqui, para que essa equipe possa ter um descanso também. Nós precisamos chamar, declarar, dar voz, isso pela fé. Não estou falando só no louvor, não, mas eu quero falar nesse momento eu quero me dirigir ao louvor. O dia que um falta, faz falta. Então, não pode ser assim, querido. Deus quer nos suprir em todas as áreas. Nada quebrado, nada faltando, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, entenda, você precisa dar voz à sua fé. Você precisa falar aquilo que você crê. E saber que é um firme fundamento. A fé é um firme fundamento, é uma certeza. Baseado em quê? Baseado no que Deus diz. Amém? Hebreus 11:1 para encerrar. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Aquilo que você está vendo, querido, não precisa fé, não. É aquilo, nós vamos esperar. A fé é a certeza de que haveremos de receber. Ou seja, é uma certeza. Existe versão que diz, é um firme fundamento. Um firme fundamento é algo seguro, é algo que você pode confiar. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou te pedir para você se colocar de pé, para nós fazer uma oração de agradecimento pela palavra. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Sabemos, Pai, que o Teu Espírito é aquele que sonda os nossos corações. O Teu Espírito conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos, as limitações. E eu quero te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor a cada dia continue nos dando sabedoria para que nós possamos avançar naquilo que nós já temos de promessa da Tua palavra, daquilo que a gente já carrega, seja ministerialmente,
seja para um projeto. Nós declaramos pelo poder do nome de Jesus Cristo, a tua igreja assistida em todas as áreas. Obrigado, Pai, por grandes coisas acontecendo neste lugar. Uma noite de milagre, uma noite de cura, em nome de Jesus Cristo. Amém?